A Cabala é uma das formas de misticismo mais amplamente praticadas. Seus seguidores acreditam que a decodificação dos textos antigos revelará as respostas aos maiores mistérios da vida. No século XXI, as celebridades, incluindo Madonna e Britney Spears, estudam uma interpretação moderna dessa prática. Mas a difusão da Cabala tem gerado controvérsias. Adeptos austeros advertem que essa prática mística guarda perigos ocultos. Ao longo da história, os seguidores têm codificado seus escritos para proteger os segredos da Cabala. How many levels of understanding are there? Maybe infinite. So the more you have to decode the past, to decode the text, the more mystical it is, the harder it is to decode. Decifrando o passado. Os segredos da Cabala. Na Babilônia, no início do século VI, antes da Era Comum, um israelita chamado Ezequiel teve uma visão. Dirigiu o olhar, e eis que um vento tempestuoso veio do norte, relampejando incessantemente. E em meio aos raios havia um trono. Sentado no trono havia o vulto de um homem. Ezequiel acreditava ter vislumbrado o paraíso e visto Deus sentado em seu trono. Essa visão fascinou um grupo de judeus místicos. Eles esperavam que um dia o estudo dessa imagem os conduzisse a Deus, unificando-os em um só Espírito Divino. Jews who are seeking a mystical experience will try to reimagine what Ezekiel experienced. So it becomes the model for Jewish mystical ascent, really until the emergence of Kabbalah. No século II da Era Comum, o Império Romano controlava a região onde hoje é Israel. Os judeus que praticavam sua fé abertamente eram mortos ou forçados ao exílio. Nessa época, muitos judeus se voltaram para o misticismo, tentando compreender a vontade de Deus. O rabino Shimon Bar Yochai era um desses homens em busca de respostas. Rabbi Shimon was a great advocate of the people of Israel and taught that Israel has a special intimacy with God. And he fled from the Romans who sought to execute him because of anti-Roman statements he had made. Segundo os textos judaicos, Bar Yochai se escondeu dos romanos por 13 anos nesta caverna em Pequim, Israel. Aqui, Bar Yochai meditou sobre seu Deus e o universo, seguindo os preceitos das escrituras judaicas, a Torá. Seus métodos singulares e sua devoção fizeram dele uma das primeiras figuras-chave da história da Cabala. Assim como Bar Yochai, pequenos grupos de judeus místicos tentavam alcançar o entendimento maior de Deus. Since God wasn't coming to them, they were going to where God was. So they wanted some kind of experience of the divine. They used certain meditative techniques that worked them up into an auto-suggestive hypnotic trance. Suas atividades eram secretas. Os místicos advertiam que essa prática era muito perigosa para leigos. As lendas falam de noviços que enlouqueceram ou foram mortos por estarem despreparados para as poderosas forças espirituais que despertaram. If you're not pure enough, if you're not modest enough, then God might not accept you, then God might not let you go through that journey. Com a meditação, os místicos acreditavam ter reproduzido a visão que o profeta Ezequiel tivera de Deus. Nessa visão, a entrada do paraíso era obstruída por portais. Os místicos tinham de passar por eles para chegar até Deus.
As entradas eram guardadas por anjos ameaçadores que impediam a entrada dos indignos no paraíso. Antes de poder avançar, os místicos tinham de aprender os complicados nomes dos anjos e repeti-los um determinado número de vezes. The mystics would wear amulets that would shield them from the power of the angels. And if they went through one of the gates and they got into the throne room, then they would have this vision, they would learn the secrets. Os místicos diziam que com aqueles segredos compreenderiam os pensamentos de Deus. Na mesma época, místicos desconhecidos registraram um conceito surpreendente em um livro poderoso. O texto se chamava o Livro da Criação, ou Sefer Yetzirah. Ele descreve como Deus criou o mundo usando as 22 letras do alfabeto hebraico. God spoke and said, "Let there be light." So obviously God's speech was the creating agent. But what language did God speak? God spoke Hebrew, of course. So the 22 letters of the Hebrew alphabet were the alphabet of creation. What Sefer Yetzirah does is to try to describe how God created the world in more detail than we find in Genesis. It builds on the notion that God created the world through language, but now it's not words so much as individual letters. And this is probably meant rather literally. God took the 3 letters Aleph, Bet, Nun, which spell the word Evan, stone. By combining those letters, a stone was created. And similarly with every object in the universe, God created by combining the letters with the numbers. Para os rabinos, os ensinamentos do Sefer Yetzirah eram demasiado poderosos para os leigos, então mantiveram os detalhes do livro em sigilo. Essas revelações místicas ficaram ocultas por centenas de anos. No século XI, as cruzadas iniciaram uma perseguição antissemita, enquanto os exércitos cristãos tentavam recuperar a Terra Santa do domínio árabe. Fugindo da tortura e da execução, os judeus se dispersaram pela Europa e pelo Oriente Médio, levando suas tradições secretas aos novos territórios. Até o século XIII, os ensinamentos místicos foram transmitidos às comunidades judaicas na atual Alemanha, França e Espanha. O termo Kabbalah, que significa recebimento em hebraico, era usado para descrever aquela prática. We're really talking about a small group of Jewish teachers, rabbis, spiritual people who were gathering the earlier traditions, developing techniques of meditation, and reimagining God in some very startling ways. Um dos momentos mais significativos na história da Cabala ocorreu em 1280, quando um rabino espanhol afirmou ter descoberto mais um texto misterioso. Esse seria em breve o livro mais importante na Cabala. Chamava-se Zohar, que significa fulgor ou esplendor em hebraico. It's really the masterpiece of Kabbalah. The ideas of the Zohar are very radical and very startling. Escrito principalmente em aramaico, era repleto de simbolismo arcano e linguagem erótica. A excitação inferior é acompanhada pela superior. Homem e mulher se unem, o desejo triunfa, os mundos são abençoados, e superior e inferior se regozijam. Até hoje, o autor do Zohar permanece um mistério. Muitos cabalistas acreditam que Shimon Bar Yochai recebeu inspiração divina para escrever o Zohar enquanto vivia em uma caverna no século II. Outros suspeitam que o pergaminho foi escrito 1000 anos depois por um cabalista espanhol ou mesmo por um grupo de rabinos. It's in a way written by someone in Aramaic who didn't really know Aramaic that well. And you also strangely find words in medieval Portuguese and Spanish in the Zohar. So the question scholars have been wrestling with
couple of hundred years now is who wrote it and how did it come to be. Mas o maior mistério do Zohar encontra-se no próprio texto místico. You have to work so hard to decipher it, and this is why it's so attractive, because of this beautiful game it plays with you of revealing and hiding. A decodificação dessas passagens complexas promete um maior entendimento de Deus e sua relação com os humanos. The Zohar really sees the Bible as a secret code. Every event in the Zohar, every bit of narrative, every biblical law, is telling something not only about what happens on earth, but about God's inner being. Os cabalistas acreditavam que se conseguissem decifrar o Zohar, desvendariam os mistérios do céu e da terra. Um desses segredos era uma revelação sobre o corpo de Deus e sua sexualidade. Até o século XIII, a Cabala tinha se propagado pela Europa e pelo Oriente Médio. Embora o número de judeus estudiosos da Cabala aumentasse, seus segredos permaneciam cuidadosamente guardados. Desde então, os estudiosos têm buscado maneiras de destrinchar esses segredos. Em Berkeley, Califórnia, Daniel Matt trabalha rodeado por estas cópias do Zohar, o pergaminho mais reverenciado e misterioso na Cabala. Sua estante é repleta de versões e anotações em aramaico, hebraico, inglês e francês, vindas de bibliotecas do mundo todo. Ele pretende concluir a primeira tradução para o inglês do Zohar com base nos textos aramaicos originais. Essa é a mais recente tentativa de compreender um livro que causa perplexidade há mais de 700 anos. I don't want to ruin the mystery or the strange, cryptic quality of the Zohar, but I'm trying to make it accessible to a contemporary reader. O Zohar talvez seja o texto judaico mais difícil de traduzir. A maioria das quase 2.000 páginas está em aramaico, um idioma cheio de enigmas utilizado para complicar ainda mais o processo de decodificação. O Zohar é um romance sobre a jornada do rabino Shimon Bar Yochai e de um grupo de rabinos pela região onde hoje fica Israel. They wander through the hills of Galilee, sharing their secret teachings, sometimes running into strange characters on the road. Os cabalistas acreditavam que encontrariam na narrativa as chaves dos significados ocultos na Torá. Observavam-se diversos exemplos ao se reexaminar o livro do Gênesis. Aqui o Zohar subverte a ideia de que Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. O Zohar traz uma crença revolucionária, a de que os homens exercem influência sobre Deus. But the Zohar asks a very radical question. It says, who kicked whom out of the garden? And the Zohar actually teaches Adam expelled God from the garden. It's as if we're still in the garden, but we don't realize it because we've expelled God. We've lost touch with a spiritual dimension. And the challenge is to regain some awareness, some intimacy with the divine. Quanto mais pesquisavam o Zohar, mais enigmáticas ficavam as palavras. It has a very rich symbolic system. This is a deliberated means to keep the Zohar for the elite only. The writers probably thought that only those who are spiritual enough will be able to decipher it. O principal código simbólico no Zohar são os 10 aspectos da personalidade de Deus. Os 10 Sefirot. Uma interpretação popular mostrava esses traços em um diagrama no corpo de Deus. Para os cabalistas, a compreensão da anatomia de Deus ensinaria como funcionam seus poderes. Estes desenhos antigos revelam que o corpo de Deus é igual aos dos homens. O
topo é a cabeça de Deus, fonte da vontade, da sabedoria e do intelecto. Abaixo estão simetricamente dispostos órgãos e membros. Representam amor, poder, beleza, eternidade e esplendor. Sua parte mais insólita contém alusões sensuais. A nona parte de Deus, chamada de alicerce, é o falo, ou força procriadora da vida do universo. Mas, segundo o Sifirot, Deus também possui traços femininos. O último elemento, chamado de Shekinah, foi retratado como a metade feminina de Deus. Essa imagem desafiava a concepção de outrora de um Deus estritamente masculino. What we find for the first time is that this feminine aspect, the feminine concept of God, is divine and is part of the divinity. So to unite the male and female halves of God, this becomes the goal of the whole system of the Sefirot. And the Zohar describes that union in very graphic terms. There really is a romance within God and a sexual union, and that's a striking element of the Zohar, probably led to its wide appeal in some ways. Esse sistema fundamentava a doutrina cabalista da influência dos homens sobre Deus. Para os estudiosos do Zohar, as ações humanas unem as porções masculina e feminina de Deus. How are the two halves of God united? Through human virtue, through loving one's neighbor, through helping the poor, through observing the Sabbath, through various interpersonal and ritual commandments. One brings together these two halves of God. You might say that this is how we actualize the divine potential in the world. A ideia de que Deus é influenciado pelos humanos foi contra as crenças que o viam como uma autoridade onipotente. We, and this is, I think, an extraordinary idea of the Kabbalists, we have the ability, through the performance of sacred deeds, to nurture God, to influence God, to affect God, to be able to affect the divine disposition, which then will affect the flow down of divine grace to our world. Nessa relação, os pecados humanos geram um desequilíbrio. In this case, human misdeeds, human unethical conduct, human evil empowers the cosmic evil, or somehow ruins the harmony within God and stimulates evil in the universe. Outra ideia revolucionária oculta no Zohar é a de que, mesmo insignificante, um versículo nas Escrituras é capaz de revelar os sentimentos e atos de Deus. In the Zohar, they read the Bible not only as a story about human beings, what's going on in human affairs, but they also read it on a mystical level as a story about what's going on within the inner life of God. Segundo o Zohar, os personagens bíblicos são metáforas dos pensamentos e ações de Deus. The quality of loving kindness, for instance, came to be associated with Abraham in the Bible. So every reference to Abraham doing something was actually viewed as a reference to the role of loving kindness in the world. O Zohar também analisa os eventos e seus significados ocultos. The flood, according to Kabbalah, is happening now. If you don't know that the flood is still going on, then you're drowning and you don't even know it. So various symbols of chaos and destruction from the Bible were also viewed not in the past tense, but as still unfolding. Os místicos continuavam a explorar os mistérios do Zohar, enquanto um cabalista espanhol do século XIII criava uma nova forma de comunhão com Deus.
A técnica de Abraham Abulafia envolvia meditação e movimentos como os da yoga. Seus seguidores realizavam movimentos com as mãos e a cabeça para se concentrar nas letras da Bíblia. The most ancient idea is that God has multiple names and these names have power. Abulafia wanted to have a reading of the Bible according to which the entire Bible speaks solely about God, by transforming the normal Hebrew nouns and verbs into divine names. Um dos nomes divinos usados por Abulafia tinha 72 letras e era extraído de 3 versículos do livro do Êxodo. Quando as letras nos versículos eram combinadas segundo as orientações de Abulafia, formavam um dos nomes secretos de Deus. Abulafia acreditava que a meditação profunda sobre essas letras conduziria à comunhão da mente humana com a mente de Deus. Alguns cabalistas afirmam que Moisés meditou sobre esse nome para abrir caminho no Mar Vermelho. No auge da Inquisição Espanhola, o rei Ferdinando e a rainha Isabela anunciaram que todos os judeus deveriam se converter ao cristianismo, senão seriam expulsos. Em 1492, mais de 100 mil judeus fugiram. Novamente, a perseguição religiosa afetava a difusão da cabala. Um século depois, muitos cabalistas usariam seus métodos para evocar o Messias. Em 1492, a Inquisição Espanhola exilou dezenas de milhares de judeus. Muitos fugiram para a Terra Santa. Ao norte de Jerusalém, na Galileia, os judeus místicos conhecidos como cabalistas se estabeleceram na cidade de Safed. A number of Kabbalists were attracted to Galilee, partly because Rabbi Shimon Bar Yochai, the hero of the Zohar, had wandered around the Galilee. Hoje, as ruas empoeiradas e sinuosas de Safed abrigam artistas e muitas galerias. Mas há 5 séculos, os cabalistas acreditavam que um dia o Messias caminharia por estas ruas. One of the scriptures, it is being said that the Messiah, when the Messiah will come to Jerusalem, he will first appear in the Galilee. So they sort of want to be the first ones to catch him. O texto místico do Zohar pregava que o bom comportamento aumentava os poderes de Deus na terra. Com base nessa filosofia, os cabalistas tinham esperança de que, vivendo em santidade, propiciariam a vinda do Messias. Os cabalistas de Safed empenharam-se para criar uma sociedade perfeita. The feeling was that people have to help God bring the Messiah. They have to be pure enough. They would be up at midnight to say the prayers and then up again at dawn to pray with the rising of the sun. Os mestres da Cabala em Safed ensinavam seus discípulos a se ocupar com meditação, jejuns e devoção à Torá. O líder mais famoso foi o rabino Isaac Luria. Quando Luria começou a pregar em Safed em 1570, foi considerado um dos mais importantes homens sagrados do século. Ainda jovem, Luria passara vários anos recluso no Egito. Ali, dizem os cabalistas, Luria estudou o Zohar e teve visões de anjos e profetas bíblicos.
there's some evidence that he used the Zohar as sort of a mantra, that he would take passages of the Zohar and repeat it over and over again until he got deep inside it. Nesse estado de transe, Luria adquiriu capacidades extraordinárias. Rabbi Isaac Luria, he could look at a person's forehead and read everything about that person, somewhat like reading the palm. He was a healer. He could tell people's past lives and what has to be fixed. Luria acreditava que uma compreensão da vida passada poderia elucidar os problemas do presente. Ele pregava a teoria da reencarnação, na qual todo indivíduo descende de determinada alma antepassada posterior a Adão e Eva. You descended from either Cain or Abel, or you descended from the three sons of Noah, Shem, Ham, and Japhet. So you have at least 5 options, if not more, of a basic soul root. And that soul root determines your essential nature. Com a ajuda de Luria, muitos cabalistas buscaram os elos no passado. Estas sepulturas em Safer assumiriam um importante papel na busca pelos túmulos de encarnações anteriores. They would take on the soul of the deceased who was lying there and speak with that person's voice. Até hoje continuam em Safer os rituais nas sepulturas e as peregrinações. Aqui os discípulos se reúnem na tumba do rabino Shimon Bar Yochai. Alguns estão praticando os ensinamentos de Luria. Uma das principais contribuições de Luria foi um novo conceito de criação. The world only exists because God needed somebody to relate to, implying that God has some need for love, for relationship. Luria taught that the first act was not creation, but actually a withdrawal. God withdrew, you might say, in all directions from one central point, creating a kind of vacuum, an empty spot within God. Segundo Luria, o vazio ofereceu espaço para a criação do mundo. Deus espalhou recipientes no vazio e começou a preenchê-los com luz divina, estilhaçando-os. In this case, the creation of the world and catastrophe are tied together. You can't have creativity without destruction at the same time. As centelhas resultantes dos recipientes estilhaçados caíram na terra. Tudo o que Deus criou continha uma dessas centelhas divinas. Segundo Luria, nós somos capazes de reintegrar esses fragmentos com Deus por meio de boas ações. Our deeds can repair the upper world. And when all of those sparks are restored, then you have messianic redemption. Em 1572, Luria foi vitimado pela peste e muitos cabalistas temiam que sua morte fosse um castigo por revelar segredos proibidos. It's a blow to the expectations of redemption. After Safer sort of fades away gradually until the end of the century. A invenção do prelo disseminaria as doutrinas da Cabala como nunca visto antes. Quando Luria faleceu, cópias encadernadas dos Zohar e os manuscritos de Safer ficaram acessíveis ao público. Finalmente a Cabala podia ser divulgada.
No século XVI, as ideias místicas da Cabala haviam chegado à maior parte do mundo judaico. Eram praticadas em toda a Europa, no norte da África e no Oriente Médio. No século seguinte, a Cabala se propagaria como religião. Mas nas mãos erradas, suas doutrinas trariam repercussões desastrosas. O século XVI foi marcado pela disseminação sem precedentes do misticismo judaico, a Cabala. Começou com a tradução para o latim do Zohar e de outros textos místicos. Os filósofos cristãos estavam ávidos para estudar a Cabala, que os ajudaria a lidar com os mistérios de sua própria fé. They're very much interested in Kabbalah, especially as the Zohar is perceived as a text that was written more or less in that period of Jesus Christ. Hence they assume that there is an uncontaminated pure Judaism of the time of Christ, which entails the truths of Christianity. Essa crença foi a base da chamada Cabala cristã. Os pensadores renascentistas utilizavam a Cabala para compreender os trabalhos de Pitágoras e Platão, cujas filosofias tinham aspectos do misticismo judaico. Estudiosos afirmam que o filósofo Gottfried Leibniz, o criador do cálculo, e mesmo Isaac Newton eram adeptos da Cabala. I wouldn't assume that modern science is based on Kabbalah, but certainly the people who created modern science and modern philosophy, there was an interest in Kabbalah. Enquanto isso, a Cabala também era objeto de estudo de dois homens que foram responsáveis por uma das maiores catástrofes na Cabala. Shabtai Zvi nasceu na atual Esmirna, Turquia, em 1626. Quando jovem, Zvi era atormentado por constantes pesadelos de ataques demoníacos e recorria ao Zohar em busca de respostas. Shabtai Tzvi was apparently a very gifted but very troubled young man who had reached a crisis by the age of 40. Hoje acredita-se que Zvi alternava estados de profunda depressão e euforia maníaca. O auge da crise foi quando ele encenou um suposto casamento com o pergaminho da Torá. It was the nature of his affliction to periodically violate the commandments publicly and be thrown out of a community on a wave of scandal. Banido por diversas comunidades judaicas, Zvi fugiu para Jerusalém, onde perambulava pelas ruas recitando cânticos cabalísticos. Em 1665, Zvi conheceu Nathan, um jovem que estudava a Cabala. Eles passaram várias semanas juntos, viajando pelas terras onde fica Israel. Passado um tempo, Nathan estava convencido de que Zvi era o Messias. Nathan proclamava que o Messias tinha aparecido. A boa notícia correu de sinagoga em sinagoga no Império Otomano e depois na Europa. Em 1666, o mundo judaico já estava fascinado com a vinda do Messias. Shabtai Tzvi was a manic depressive, but a very charismatic manic depressive, and a lot of people gathered around him. Other people felt that the time was right. In fact, this might be what we've been waiting for. No início de 1666, Zvi foi preso e levado ao palácio do sultão na atual Turquia. O sultão o condenou à morte por ter criado um frenesi na população. The Turkish Sultan gave him an offer he can't refuse, namely convert to Islam or I'll cut your head off, because if you are the Messiah and I cut your head off, you'll be able to put it back. If Shabtai Tzvi had been willing to have been martyred, this might have created another phenomenon such as Jesus. Here's the Messiah dying for his faith.
But Chetla Tzvi took the easy way out and converted to Islam. Quando Zvi deixou o palácio convertido ao islamismo, um punhado de seguidores repetiu o gesto e se converteu. Mas a maioria dos judeus se sentiu ultrajada. Os judeus acusavam os cabalistas de heresia e culpavam a Cabala pelo comportamento leviano. I would say that one of the major effects he had was convincing people that mysticism was bad stuff. That mysticism was dangerous, that mysticism led to all kinds of terrible things. It's at that point that you have the restrictions really put into place more severely about who should study Kabbalah and how widely it could be spread. Alguns círculos cabalísticos continuaram a se desenvolver na Europa Oriental, incluindo um grupo que praticava o Hassidismo. Um rabino e místico chamado Baal Shem Tov, ou Mestre do Bom Nome, era o líder do movimento hassídico no início do século XVIII. The Baal Shem Tov unified other mystical circles who were operating under the radar, as it were. Enquanto a Cabala antiga se destinava a poucos eleitos, o Hassidismo se apoderava dos seus princípios e os tornava acessíveis aos leigos. Ao contrário da meditação rígida e do estudo da Cabala, o Hassidismo enfatizava a celebração de Deus na vida cotidiana. O Hassidismo também encorajava um intercâmbio maior de ideias cabalísticas. There's a democratic impulse in Hasidism. Anyone can serve God, anyone is beloved of God, if one discovers the spark. So this idea of the hidden sparks which had appeared in Kabbalah, now it becomes a technique of finding God in the world. Enquanto a maioria dos judeus continuava a evitar o misticismo, os hassídicos preservaram as tradições cabalísticas durante o século XIX. Hoje a Cabala assumiu uma faceta totalmente nova na Cidade dos Anjos. Alguns estudiosos acreditam ser exatamente essa a tendência que os praticantes de antigamente mais temiam: o uso da Cabala pelos espiritualmente despreparados. A Cabala atingiu grande popularidade pela primeira vez no final do século XVII. Mas quando foi associada a um falso Messias, os cabalistas da Europa e do Oriente Médio se afastaram da doutrina. Nos 250 anos que se seguiram, a Cabala ficou alijada da vida judaica. Na década de 30, o historiador Gershon Scholem começou a redescobrir os ensinamentos do misticismo judaico. He spent many years traveling through the libraries of Europe and cataloging and reading these manuscripts, some of which had simply not been opened for decades or in some cases centuries. You could say that he made this material accessible to the Western world. À medida que Hitler espalhava terror pela Europa, os judeus se debatiam para compreender a perseguição, tortura e chacina infligida a seu povo. A crença cabalista de que as atitudes cruéis desequilibravam o universo foi ressaltada pelo Holocausto. Com a matança de milhões de judeus, o mundo atingira um dos seus piores momentos. Todavia, judeus e cabalistas tinham esperanças de que o mundo pudesse ser remido. At times of crisis, at times of suffering, when people are trying to satisfy their own need for order and meaning and fulfillment, mysticism can provide some of the answer to that. Nos anos 60, a contracultura explorou novas maneiras de abordar a religião. Um desses mentores espirituais foi Philip Berg, um rabino de Nova York.
No final dos anos 60, Berg viajou a Israel e aprofundou-se nas doutrinas da Cabala. Berg dedicou-se ao estudo da antiga prática. Seu objetivo era compartilhar a Cabala com as massas. He reshapes it by presenting it in a way that someone who's not versed in Kabbalistic text and doesn't know much even about Judaism can understand these ideas and apply them for his way of life. A interpretação simplificada de Berg espalhou-se rapidamente. No início dos anos 70, ele abriu seu primeiro centro de Cabala em Tel Aviv. Nos anos 80, Philip Berg e sua família construíram um império dedicado à Cabala com sede em Los Angeles. Hoje, o conhecido Centro de Cabala possui alguns milhões de seguidores com filiais em quase 100 cidades, que fazem dele a maior organização cabalística do mundo. Na sede em Los Angeles, a Cabala atraiu a atenção de celebridades que buscam uma dimensão espiritual para a vida. Os filhos de Berg ajudam a promover o conceito de que, ao contrário da Cabala do passado, esta prática está aberta a todos. We offer Kabbalah for everyone, without any barriers, race, sex, religion, anything. So we're very excited about the opportunity of bringing this wisdom, which has been hidden, to the masses, and making it accessible, understandable, and practical. Ao abrir suas portas a todos, o Centro de Cabala também se abriu a críticas severas. You have all of these Hollywood people jumping on the Kabbalah bandwagon, but many of them are not Jews and they're not observing Jewish law. Whether they're studying the real Kabbalah, I doubt it. They tend to say, here's a sacred name, here's a sacred practice, that will bequeath to you some Kabbalistic power. O centro preza as práticas antigas, tais como a meditação sobre os 72 nomes de Deus e a peregrinação a locais cabalísticos em Israel, como a realizada por Madonna em 2004. A pop star called Madonna adopting Kabbalah, I think this is, in a nutshell, this is postmodern spirituality for you. It's really a match made in heaven between Kabbalah Center and Madonna. Também é popular usar objetos religiosos, tais como amarrar um cordão vermelho no punho para afastar forças maléficas. The practical Kabbalah, the world of amulets as it is today, is an aspect that they can touch, that they can read, that they can feel, that's physical. And these are all things for which theoretical Kabbalah doesn't touch them, doesn't reach them. Your Kabbalah is study Kabbalah not in order to understand the universe, the secrets of the universe, but in order to find a practical way of making your life better. A decodificação da Cabala tem sido uma jornada mística complexa há milhares de anos, e a busca para dominar seus segredos continua até hoje. I think there is a struggle of possession of Kabbalistic knowledge, who is in the possession of interpreting it and explaining its worth and significance to the wider world. You can have a thought that can connect you to God. That's what Kabbalah is about. This true, serious, deep study of Kabbalah is going on and will continue. I'm sure that a lot of them who are not sincere ones will simply drop out sooner or later. Muitos seguidores afirmam que, mesmo com dedicação absoluta, é impossível descobrir todos os significados da Cabala. There's so many layers and levels of Kabbalah that you could take your whole life and you're still not going to finish learning the universe of Kabbalah. Essa sabedoria mística certamente continuará a revelar novos mistérios ao mundo moderno. People search for new techniques and means and paths to make their lives spiritual. So I think as long as there will be humanity, there will be mysticism. It's something very ancient and something very immediate and contemporary.
at the same time. And I think that's what makes Kabbalah so intriguing, is that it's both new and ancient. This questioning, why are we here in the world, questioning about the nature of God. And Kabbalah does promote and try to answer those questions. A Cabala é uma das formas de misticismo mais amplamente praticadas. Seus seguidores acreditam que a decodificação dos textos antigos revelará as respostas aos maiores mistérios da vida. No século XXI, as celebridades, incluindo Madonna e Britney Spears, estudam uma interpretação moderna dessa prática. Mas a difusão da Cabala tem gerado controvérsias. Adeptos austeros advertem que essa prática mística guarda perigos ocultos. Ao longo da história, os seguidores têm codificado seus escritos para proteger os segredos da Cabala. How many levels of understanding are there? Maybe infinite. So the more you have to decode the past, to decode the text, the more mystical it is, the harder it is to decode. Decifrando o passado. Os segredos da Cabala. Na Babilônia, no início do século VI, antes da Era Comum, um israelita chamado Ezequiel teve uma visão. Dirigiu o olhar, e eis que um vento tempestuoso veio do norte, relampejando incessantemente. E em meio aos raios havia um trono. Sentado no trono havia o vulto de um homem. Ezequiel acreditava ter vislumbrado o paraíso e visto Deus sentado em seu trono. Essa visão fascinou um grupo de judeus místicos. Eles esperavam que um dia o estudo dessa imagem os conduzisse a Deus, unificando-os em um só Espírito Divino. Jews who are seeking a mystical experience will try to reimagine what Ezekiel experienced. So it becomes the model for Jewish mystical ascent, really until the emergence of Kabbalah. No século II da Era Comum, o Império Romano controlava a região onde hoje é Israel. Os judeus que praticavam sua fé abertamente eram mortos ou forçados ao exílio. Nessa época, muitos judeus se voltaram para o misticismo, tentando compreender a vontade de Deus. O rabino Shimon Bar Yochai era um desses homens em busca de respostas. Rabbi Shimon was a great advocate of the people of Israel and taught that Israel has a special intimacy with God. And he fled from the Romans who sought to execute him because of anti-Roman statements he had made. Segundo os textos judaicos, Bar Yochai se escondeu dos romanos por 13 anos nesta caverna em Pequim, Israel. Aqui, Bar Yochai meditou sobre seu Deus e o universo, seguindo os preceitos das escrituras judaicas, a Torá. Seus métodos singulares e sua devoção fizeram dele uma das primeiras figuras-chave da história da Cabala. Assim como Bar Yochai, pequenos grupos de judeus místicos tentavam alcançar o entendimento maior de Deus. Since God wasn't coming to them, they were going to
to where God was. So they wanted some kind of experience of the divine. They used certain meditative techniques that worked them up into an auto-suggestive hypnotic trance. Suas atividades eram secretas. Os místicos advertiam que essa prática era muito perigosa para leigos. As lendas falam de noviços que enlouqueceram ou foram mortos por estarem despreparados para as poderosas forças espirituais que despertaram. If you're not pure enough, if you're not modest enough, then God might not accept you, then God might not let you go through that journey. Com a meditação, os místicos acreditavam ter reproduzido a visão que o profeta Ezequiel tivera de Deus. Nessa visão, a entrada do paraíso era obstruída por portais. Os místicos tinham de passar por eles para chegar até Deus. As entradas eram guardadas por anjos ameaçadores que impediam a entrada dos indignos no paraíso. Antes de poder avançar, os místicos tinham de aprender os complicados nomes dos anjos e repeti-los um determinado número de vezes. The mystics would wear amulets that would shield them from the power of the angels. And if they went through one of the gates and they got into the throne room, then they would have this vision, they would learn the secrets. Os místicos diziam que com aqueles segredos compreenderiam os pensamentos de Deus. Na mesma época, místicos desconhecidos registraram um conceito surpreendente em um livro poderoso. O texto se chamava o Livro da Criação, ou Sefer Yetzirah. Ele descreve como Deus criou o mundo usando as 22 letras do alfabeto hebraico. God spoke and said, "Let there be light." So obviously God's speech was the creating agent. But what language did God speak? God spoke Hebrew, of course. So the 22 letters of the Hebrew alphabet were the alphabet of creation. What Sefer Yetzirah does is to try to describe how God created the world in more detail than we find in Genesis. It builds on the notion that God created the world through language, but now it's not words so much as individual letters. And this is probably meant rather literally. God took the 3 letters Aleph, Bet, Nun, which spell the word Even, stone. By combining those letters, a stone was created. And similarly with every object in the universe, God created by combining the letters with the numbers. Para os rabinos, os ensinamentos do Sefer Yetzirah eram demasiado poderosos para os leigos, então mantiveram os detalhes do livro em sigilo. Essas revelações místicas ficaram ocultas por centenas de anos. A invenção do prelo disseminaria as doutrinas da Cabala como nunca visto antes. Quando Lúria faleceu, cópias encadernadas do Zohar e os manuscritos de Safer ficaram acessíveis ao público. Finalmente, a Cabala podia ser divulgada. No século XVI, as ideias místicas da Cabala haviam chegado à maior parte do mundo judaico. Eram praticadas em toda a Europa, no norte da África e no Oriente Médio. No século seguinte, a Cabala se propagaria como religião. Mas nas mãos erradas, suas doutrinas trariam repercussões desastrosas. O século XVI foi marcado pela disseminação sem precedentes do misticismo judaico, a Cabala. Começou com a tradução para o latim do Zohar e de outros textos místicos. Os filósofos cristãos estavam ávidos para estudar a Cabala, que os ajudaria a lidar com os mistérios de sua própria fé. They're very much interested in Kabbalah, especially as the Zohar is perceived as a text that was written more or less in that period of Jesus Christ. Hence they assume that there is an uncontaminated
pure Judaism of the time of Christ, which entails the truths of Christianity. Essa crença foi a base da chamada Cabala cristã. Os pensadores renascentistas utilizavam a Cabala para compreender os trabalhos de Pitágoras e Platão, cujas filosofias tinham aspectos do misticismo judaico. Estudiosos afirmam que o filósofo Gottfried Leibniz, o criador do cálculo, e mesmo Isaac Newton eram adeptos da Cabala. I wouldn't assume that modern science is based on Kabbalah, but certainly the people who created modern science and modern philosophy, there was an interest in Kabbalah. Enquanto isso, a Cabala também era objeto de estudo de dois homens que foram responsáveis por uma das maiores catástrofes na Cabala. Shabbatai Zvi nasceu na atual Esmirna, Turquia, em 1626. Quando jovem, Zvi era atormentado por constantes pesadelos de ataques demoníacos e recorria ao Zohar em busca de respostas. Shabbatai Tzvi was apparently a very gifted but very troubled young man who had reached a crisis by the age of 40. Hoje acredita-se que Zvi alternava estados de profunda depressão e euforia maníaca. O auge da crise foi quando ele encenou um suposto casamento com o pergaminho da Torá. It was the nature of his affliction to periodically violate the commandments publicly and be thrown out of a community on a wave of scandal. Banido por diversas comunidades judaicas, Zvi fugiu para Jerusalém, onde perambulava pelas ruas recitando cânticos cabalísticos. Em 1665, Zvi conheceu Nathan, um jovem que estudava a Cabala. Eles passaram várias semanas juntos, viajando pelas terras onde fica Israel. Passado um tempo, Nathan estava convencido de que Zvi era o Messias. Nathan proclamava que o Messias tinha aparecido. A boa notícia correu de sinagoga em sinagoga no Império Otomano e depois na Europa. Em 1666, o mundo judaico já estava fascinado com a vinda do Messias. Shabbatai Tzvi was manic depressive, but a very charismatic manic depressive, and a lot of people gathered around him. Other people felt that the time was ripe. In fact, this might be what we've been waiting for. No início de 1666, Zvi foi preso e levado ao palácio do sultão na atual Turquia. O sultão o condenou à morte por ter criado um frenesi na população. The Turkish Sultan gave him an offer you can't refuse, namely convert to Islam or I'll cut your head off, because if you are the Messiah and I cut your head off, you'll be able to put it back. If Shabbatai Tzvi had been willing to have been martyred, this might have created another phenomenon such as Jesus. Here's the Messiah dying for his faith. But Shabbatai Tzvi took the easy way out and converted to Islam. Quando Zvi deixou o palácio convertido ao islamismo, um punhado de seguidores repetiu o gesto e se converteu. Mas a maioria dos judeus se sentiu ultrajada. Os judeus acusavam os cabalistas de heresia e culpavam a Cabala pelo comportamento leviano. I would say that one of the major effects he had was convincing people that mysticism was bad stuff, that mysticism was dangerous, that mysticism led to all kinds of terrible things. It's at that point that you have the restrictions really put into place more severely about who should study Kabbalah and how widely it could be spread. Alguns círculos cabalísticos continuaram a se desenvolver na Europa Oriental, incluindo um grupo que praticava o hassidismo.
Um rabino e místico chamado Baal Shem Tov, ou Mestre do Bom Nome, era o líder do movimento racídico no início do século XVIII. The Baal Shem Tov unified other mystical circles who were operating under the radar, as it were. Enquanto a Cabala antiga se destinava a poucos eleitos, o racidismo se apoderava dos seus princípios e os tornava acessíveis aos leigos. Ao contrário da meditação rígida e do estudo da Cabala, o racidismo enfatizava a celebração de Deus na vida cotidiana. O racidismo também encorajava um intercâmbio maior de uma interpretação popular mostrava esses traços em um diagrama no corpo de Deus. Para os cabalistas, a compreensão da anatomia de Deus ensinaria como funcionam seus poderes. Estes desenhos antigos revelam que o corpo de Deus é igual aos dos homens. O topo é a cabeça de Deus, fonte da vontade, da sabedoria e do intelecto. Abaixo estão simetricamente dispostos órgãos e membros. Representam amor, poder, beleza, eternidade e esplendor. Sua parte mais insólita contém alusões sensuais. A nona parte de Deus, chamada de alicerce, é o falo, ou força procriadora da vida do universo. Mas, segundo o Sifrot, Deus também possui traços femininos. O último elemento, chamado de Shekinah, foi retratado como a metade feminina de Deus. Essa imagem desafiava a concepção de outrora de um Deus estritamente masculino. What we find for the first time is that this feminine aspect, the feminine concept of God, is divine and is part of the divinity. So to unite the male and female halves of God, this becomes the goal of the whole system of the Sefirot. And the Zohar describes that union in very graphic terms. There really is a romance within God and a sexual union, and that's a striking element of the Zohar, probably led to its wide appeal in some ways. Esse sistema fundamentava a doutrina cabalista da influência dos homens sobre Deus. Para os estudiosos do Zohar, as ações humanas unem as porções masculina e feminina de Deus. How are the two halves of God united? Through human virtue, through loving one's neighbor, through helping the poor, through observing the Sabbath, through various interpersonal and ritual commandments. One brings together these two halves of God. You might say that this is how we actualize the divine potential in the world. A ideia de que Deus é influenciado pelos humanos foi contra as crenças que o viam como uma autoridade onipotente. We, and this is, I think, an extraordinary idea of the Kabbalists, we have the ability, through the performance of sacred deeds, to nurture God, to influence God, to affect God, to be able to affect the divine disposition, which then will affect the flow down of divine grace to our world. Nessa relação, os pecados humanos geram um desequilíbrio. In this case, human misdeeds, human unethical conduct, human evil empowers the cosmic evil, or somehow ruins the harmony within God and stimulates evil in the universe. Outra ideia revolucionária oculta no Zohar é a de que, mesmo insignificante, um versículo nas Escrituras é capaz de revelar os sentimentos e atos de Deus. In the Zohar, they read the Bible not only as a story about human beings, what's going on in human affairs, but they also read it on a mystical level as a story about what's going on within the inner life of God.
Segundo o Zohar, os personagens bíblicos são metáforas dos pensamentos e ações de Deus. The quality of loving kindness, for instance, came to be associated with Abraham in the Bible. So, every reference to Abraham doing something was actually viewed as a reference to the role of loving kindness in the world. O Zohar também analisa os eventos e seus significados ocultos. The flood, according to Kabbalah, is happening now. If you don't know that the flood is still going on, then you're drowning and you don't even know it. So various symbols of chaos and destruction from the Bible were also viewed not in the past tense, but as still unfolding. Os místicos continuavam a explorar os mistérios do Zohar, enquanto um cabalista espanhol do século XIII criava uma nova forma de comunhão com Deus. A técnica de Abraham Abulafia envolvia meditação e movimentos como os da yoga. Seus seguidores realizavam movimentos com as mãos e a cabeça para se concentrar nas letras da Bíblia. The most ancient idea is that God has multiple names and these names have power. Abulafia wanted to have a reading of the Bible, according to which the entire Bible speaks solely about God, by transforming the normal Hebrew nouns and verbs into divine names. Um dos nomes divinos usados por Abulafia tinha 72 letras e era extraído de 3 versículos do livro do Êxodo. Quando as letras nos versículos eram combinadas segundo as orientações de Abulafia, formavam um dos nomes secretos de Deus. Abulafia acreditava que a meditação profunda sobre essas letras conduziria à comunhão da mente humana com a mente de Deus. Alguns cabalistas afirmam que Moisés meditou sobre esse nome para abrir caminho no Mar Vermelho. No auge da Inquisição Espanhola, o rei Ferdinando e a rainha Isabela anunciaram que todos os judeus deveriam se converter ao cristianismo, senão seriam expulsos. Em 1492, mais de 100 mil judeus fugiram. Novamente, a perseguição religiosa afetava a difusão da Cabala. Um século depois, muitos cabalistas usariam seus métodos para evocar o Messias. No século XI, as cruzadas iniciaram uma perseguição antissemita, enquanto os exércitos cristãos tentavam recuperar a Terra Santa do domínio árabe. Fugindo da tortura e da execução, os judeus se dispersaram pela Europa e pelo Oriente Médio, levando suas tradições secretas aos novos territórios. Até o século XIII, os ensinamentos místicos foram transmitidos às comunidades judaicas na atual Alemanha, França e Espanha. O termo Kabbalah, que significa recebimento em hebraico, era usado para descrever aquela prática. We're really talking about a small group of Jewish teachers, rabbis, spiritual people who were gathering the earlier traditions, developing techniques of meditation, and reimagining God in some very startling ways. Um dos momentos mais significativos na história da Cabala ocorreu em 1280, quando um rabino espanhol afirmou ter descoberto mais um texto misterioso. Esse seria em breve o livro mais importante na Cabala. Chamava-se Zohar, que significa fulgor ou esplendor em hebraico. It's really the masterpiece of Kabbalah. The ideas of the Zohar are very radical and very startling. Escrito principalmente em aramaico, era repleto de simbolismo arcano e linguagem erótica. A excitação inferior é acompanhada pela superior.
Homem e mulher se unem, o desejo triunfa, os mundos são abençoados, e superior e inferior se regozijam. Até hoje, o autor do Zohar permanece um mistério. Muitos cabalistas acreditam que Shimon Bar Yochai recebeu inspiração divina para escrever o Zohar enquanto vivia em uma caverna no século II. Outros suspeitam que o pergaminho foi escrito 1000 anos depois por um cabalista espanhol ou mesmo por um grupo de rabinos. It's in a way written by someone in Aramaic who didn't really know Aramaic that well. And you also strangely find words in medieval Portuguese and Spanish in the Zohar. So the question scholars have been wrestling with for a couple of hundred years now is, who wrote it and how did it come to be? Mas o maior mistério do Zohar encontra-se no próprio texto místico. You have to work so hard to decipher it, and this is why it's so attractive, because of this beautiful game it plays with you of revealing and hiding. A decodificação dessas passagens complexas promete um maior entendimento de Deus e sua relação com os humanos. The Zohar really sees the Bible as a secret code. Every event in the Zohar, every bit of narrative, every biblical law, is telling something not only about what happens on earth, but about God's inner being. Os cabalistas acreditavam que se conseguissem decifrar o Zohar, desvendariam os mistérios do céu e da terra. Um desses segredos era uma revelação sobre o corpo de Deus e sua sexualidade. Até o século XIII, a Cabala tinha se propagado pela Europa e pelo Oriente Médio. Embora o número de judeus estudiosos da Cabala aumentasse, seus segredos permaneciam cuidadosamente guardados. Desde então, os estudiosos têm buscado maneiras de destrinchar esses segredos. Em Berkeley, Califórnia, Daniel Matt trabalha rodeado por estas cópias do Zohar, o pergaminho mais reverenciado e misterioso na Cabala. Sua estante é repleta de versões e anotações em aramaico, hebraico, inglês e francês vindas de bibliotecas do mundo todo. Ele pretende concluir a primeira tradução para o inglês do Zohar com base nos textos aramaicos originais. Essa é a mais recente tentativa de compreender um livro que causa perplexidade há mais de 700 anos. I don't want to ruin the mystery or the strange, cryptic quality of the Zohar, but I'm trying to make it accessible to a contemporary reader. O Zohar talvez seja o texto judaico mais difícil de traduzir. A maioria das quase 2.000 páginas está em aramaico, um idioma cheio de enigmas utilizado para complicar ainda mais o processo de decodificação. O Zohar é um romance sobre a jornada do rabino Shimon Bar Yochai e de um grupo de rabinos pela região onde hoje fica Israel. They wander through the hills of Galilee, sharing their secret teachings, sometimes running into strange characters on the road. Os cabalistas acreditavam que encontrariam na narrativa as chaves dos significados ocultos na Torá. Observavam-se diversos exemplos ao se reexaminar o livro do Gênesis. Aqui o Zohar subverte a ideia de que Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. O Zohar traz uma crença revolucionária, a de que os homens exercem influência sobre Deus. But the Zohar asks a very radical question. It says, who kicked whom out of the garden? And the Zohar actually teaches Adam expelled God from the garden. It's as if we're still in the garden, but we don't realize it because we've expelled God. We've lost touch with a spiritual dimension. And the challenge is to regain some awareness, some intimacy with the divine. Quanto mais pesquisavam o Zohar, mais enigmáticas ficavam as palavras.
It has a very rich symbolic system. This is a deliberated means to keep the Zohar for the elite only. The writers probably thought that only those who are spiritual enough will be able to decipher it. O principal código simbólico no Zohar são os 10 aspectos da personalidade de Deus. Os 10 Sefirot. Em 1492, a Inquisição Espanhola exilou dezenas de milhares de judeus. Muitos fugiram para a Terra Santa. Ao norte de Jerusalém, na Galileia, os judeus místicos conhecidos como cabalistas se estabeleceram na cidade de Safed. A number of Kabbalists were attracted to Galilee, partly because Rabbi Shimon Bar Yochai, the hero of the Zohar, had wandered around the Galilee. Hoje, as ruas empoeiradas e sinuosas de Safed abrigam artistas e muitas galerias. Mas há 5 séculos, os cabalistas acreditavam que um dia o Messias caminharia por estas ruas. One of the scriptures, it is being said that the Messiah, when the Messiah will come to Jerusalem, he will first appear in the Galilee. So they sort of want to be the first ones to catch him. O texto místico do Zohar pregava que o bom comportamento aumentava os poderes de Deus na terra. Com base nessa filosofia, os cabalistas tinham esperança de que, vivendo em santidade, propiciariam a vinda do Messias. Os cabalistas de Safed empenharam-se para criar uma sociedade perfeita. The feeling was that people have to help God bring the Messiah. They have to be pure enough. They would be up at midnight to say the prayers and then up again at dawn to pray with the rising of the sun. Os mestres da Cabala em Safed ensinavam seus discípulos a se ocupar com meditação, jejuns e devoção à Torá. O líder mais famoso foi o rabino Isaac Luria. Quando Luria começou a pregar em Safed em 1570, foi considerado um dos mais importantes homens sagrados do século. Ainda jovem, Luria passara vários anos recluso no Egito. Ali, dizem os cabalistas, Luria estudou o Zohar e teve visões de anjos e profetas bíblicos. There's some evidence that he used the Zohar as sort of a mantra, that he would take passages of the Zohar and repeat it over and over again until he got deep inside it. Nesse estado de transe, Luria adquiriu capacidades extraordinárias. Rabbi Isaac Luria, he could look at a person's forehead and read everything about that person. Somewhat like reading the palm. He was a healer. He could tell people's past lives and what has to be fixed. Luria acreditava que uma compreensão da vida passada poderia elucidar os problemas do presente. Ele pregava a teoria da reencarnação, na qual todo indivíduo descende de determinada alma antepassada posterior a Adão e Eva. You descended from either Cain or Abel, or you descended from the 3 sons of Noah, Shem, Ham, and Japhet. So you have at least 5 options, if not more, of a basic soul root. And that soul root determines your essential nature. Com a ajuda de Luria, muitos cabalistas buscaram os elos no passado.
Estas sepulturas em Safed assumiriam um importante papel na busca pelos túmulos de encarnações anteriores. They would take on the soul of the deceased who was lying there and speak with that person's voice. Até hoje continuam em Safed os rituais nas sepulturas e as peregrinações. Aqui os discípulos se reúnem na tumba do rabino Shimon Bar Yochai. Alguns estão praticando os ensinamentos de Lúria. Uma das principais contribuições de Lúria foi um novo conceito de criação. The world only exists because God needed somebody to relate to, implying that God has some need for love, for relationship. Luria taught that the first act was not creation, but actually a withdrawal. God withdrew, you might say, in all directions from one central point, creating a kind of vacuum, an empty spot within God. Segundo Lúria, o vazio ofereceu espaço para a criação do mundo. Deus espalhou recipientes no vazio e começou a preenchê-los com luz divina, estilhaçando-os. In this case, the creation of the world and catastrophe are tied together. You can't have creativity without destruction at the same time. As centelhas resultantes dos recipientes estilhaçados caíram na terra. Tudo o que Deus criou continha uma dessas centelhas divinas. Segundo Lúria, nós somos capazes de reintegrar esses fragmentos com Deus por meio de boas ações. Our deeds can repair the upper world. And when all of those sparks are restored, then you have messianic redemption. Em 1572, Lúria foi vitimado pela peste e muitos cabalistas temiam que sua morte fosse um castigo por revelar segredos proibidos. It's a blow to the expectations of redemption. After Safed sort of fades away gradually until the end of the century. Livro do Gênesis. Aqui o Zohar subverte a ideia de que Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. O Zohar traz uma crença revolucionária, a de que os homens exercem influência sobre Deus. But the Zohar asks a very radical question. It says, who kicked whom out of the garden? And the Zohar actually teaches Adam expelled God from the garden. It's as if we're still in the garden, but we don't realize it because we've expelled God. We've lost touch with the spiritual dimension. And the challenge is to regain some awareness, some intimacy with the divine. Quanto mais pesquisavam o Zohar, mais enigmáticas ficavam as palavras. It has a very rich symbolic system. This is a deliberated means to keep the Zohar for the elite only. The writers probably thought that only those who are spiritual enough will be able to decipher it. O principal código simbólico no Zohar são os 10 aspectos da personalidade de Deus. Os 10 Sefirot. Uma interpretação popular mostrava esses traços em um diagrama no corpo de Deus. Para os cabalistas, a compreensão da anatomia de Deus ensinaria como funcionam seus poderes. Estes desenhos antigos revelam que o corpo de Deus é igual aos dos homens. O topo é a cabeça de Deus, fonte da vontade, da sabedoria e do intelecto. Abaixo estão simetricamente dispostos órgãos e membros. Representam amor, poder
beleza, eternidade e esplendor. Sua parte mais insólita contém alusões sensuais. A nona parte de Deus, chamada de alicerce, é o falo, ou força procriadora da vida do universo. Mas, segundo o Sifrot, Deus também possui traços femininos. O último elemento, chamado de Shekinah, foi retratado como a metade feminina de Deus. Essa imagem desafiava a concepção de outrora de um Deus estritamente masculino. What we find for the first time is that this feminine aspect, the feminine concept of God, is divine and is part of the divinity. So to unite the male and female halves of God, this becomes the goal of the whole system of the Sefirot. And the Zohar describes that union in very graphic terms. There really is a romance within God and a sexual union, and that's a striking element of the Zohar, probably led to its wide appeal in some ways. Execute him because of anti-Roman statements he had made. Segundo os textos judaicos, Bar Yochai se escondeu dos romanos por 13 anos nesta caverna em Pequim, Israel. Aqui, Bar Yochai meditou sobre seu Deus e o universo, seguindo os preceitos das escrituras judaicas, a Torá. Seus métodos singulares e sua devoção fizeram dele uma das primeiras figuras-chave da história da Cabala. Assim como Bar Yochai, pequenos grupos de judeus místicos tentavam alcançar um entendimento maior de Deus. Since God wasn't coming to them, they were going to where God was. So they wanted some kind of experience of the divine. They used certain meditative techniques that worked them up into an auto-suggestive hypnotic trance. Suas atividades eram secretas. Os místicos advertiam que essa prática era muito perigosa para leigos. As lendas falam de noviços que enlouqueceram ou foram mortos por estarem despreparados para as poderosas forças espirituais que despertaram. If you're not pure enough, if you're not modest enough, then God might not accept you, then God might not let you go through that journey. Com a meditação, os místicos acreditavam ter reproduzido a visão que o profeta Ezequiel tivera de Deus. Nessa visão, a entrada do paraíso era obstruída por portais. Os místicos tinham de passar por eles para chegar até Deus. As entradas eram guardadas por anjos ameaçadores que impediam a entrada dos indignos no paraíso. Antes de poder avançar, os místicos tinham de aprender os complicados nomes dos anjos e repeti-los um determinado número de vezes. The mystics would wear amulets that would shield them from the power of the angels. And if they went through one of the gates and they got into the throne room, then they would have this vision, they would learn the secrets. Os místicos diziam que com aqueles segredos compreenderiam os pensamentos de Deus. Na mesma época, místicos desconhecidos registraram um conceito surpreendente em um livro poderoso. O texto se chamava o Livro da Criação, ou Sefer Yetzirah. Ele descreve como Deus criou o mundo usando as 22 letras do alfabeto hebraico. God spoke and said, "Let there be light." So obviously God's speech was the creating agent. So what language did God speak? God spoke Hebrew, of course. So the 22 letters of the Hebrew alphabet were the alphabet of creation. What Sefer Yetzirah does is to try to describe how God created the world in more detail than we find in Genesis. It builds on the notion that God created the world through language, but now it's not words so much as individual letters.
A Cabala é uma das formas de misticismo mais amplamente praticadas. Seus seguidores acreditam que a decodificação dos textos antigos revelará as respostas aos maiores mistérios da vida. No século XXI, as celebridades, incluindo Madonna e Britney Spears, estudam uma interpretação moderna dessa prática. Mas a difusão da Cabala tem gerado controvérsias. Adeptos austeros advertem que essa prática mística guarda perigos ocultos. Ao longo da história, os seguidores têm codificado seus escritos para proteger os segredos da Cabala. How many levels of understanding are there? Maybe infinite. So the more you have to decode the past, to decode the text, the more mystical it is, the harder it is to decode. Decifrando o passado. Os segredos da Cabala. Na Babilônia, no início do século VI, antes da Era Comum, um israelita chamado Ezequiel teve uma visão. Dirigiu o olhar, e eis que um vento tempestuoso veio do norte, relampejando incessantemente. E em meio aos raios havia um trono. Sentado no trono havia o vulto de um homem. Ezequiel acreditava ter vislumbrado o paraíso e visto Deus sentado em seu trono. Essa visão fascinou um grupo de judeus místicos. Eles esperavam que um dia o estudo dessa imagem os conduzisse a Deus, unificando-os em um só Espírito Divino. Jews who are seeking a mystical experience will try to reimagine what Ezekiel experienced. So it becomes the model for Jewish mystical ascent, really until the emergence of Kabbalah. No século II da Era Comum, o Império Romano controlava a região onde hoje é Israel. Os judeus que praticavam sua fé abertamente eram mortos ou forçados ao exílio. Nessa época, muitos judeus se voltaram para o misticismo, tentando compreender a vontade de Deus. O rabino Shimon Bar Yochai era um desses homens em busca de respostas. Rabbi Shimon was a great advocate of the people of Israel and taught that Israel has a special intimacy with God. And he fled from the Romans who sought to execute. And this is probably meant rather literally. God took the three letters Aleph, Bet, Nun, which spell the word Even, stone. By combining those letters, a stone was created. And similarly with every object in the universe, God created by combining the letters with the numbers. Para os rabinos, os ensinamentos do Sefer Yetzirah eram demasiado poderosos para os leigos, então mantiveram os detalhes do livro em sigilo. Essas revelações místicas ficaram ocultas por centenas de anos. No século XI, as cruzadas iniciaram uma perseguição antissemita, enquanto os exércitos cristãos tentavam recuperar a Terra Santa do domínio árabe. Fugindo da tortura e da execução, os judeus se dispersaram pela Europa e pelo Oriente Médio, levando suas tradições secretas aos novos territórios. Até o século XIII, os ensinamentos místicos foram transmitidos às comunidades judaicas na atual Alemanha, França e Espanha. O termo Kabbalah, que significa recebimento em hebraico, era usado para descrever aquela prática. We're really talking about a small group of Jewish teachers, rabbis, spiritual people who were gathering the earlier traditions, developing techniques of meditation, and reimagining God in some very startling ways.
dos momentos mais significativos na história da Cabala ocorreu em 1280, quando um rabino espanhol afirmou ter descoberto mais um texto misterioso. Esse seria em breve o livro mais importante na Cabala. Chamava-se Zohar, que significa fulgor ou esplendor em hebraico. It's really the masterpiece of Kabbalah. The ideas of the Zohar are very radical and very startling. Escrito principalmente em aramaico, era repleto de simbolismo arcano e linguagem erótica. A excitação inferior é acompanhada pela superior. Homem e mulher se unem, o desejo triunfa, os mundos são abençoados, e superior e inferior se regozijam. Até hoje, o autor do Zohar permanece um mistério. Muitos cabalistas acreditam que Shimon Bar Yochai recebeu inspiração divina para escrever o Zohar enquanto vivia em uma caverna no século II. Outros suspeitam que o pergaminho foi escrito 1000 anos depois por um cabalista espanhol ou mesmo por um grupo de rabinos. It's in a way written by someone in Aramaic who didn't really know Aramaic that well. And you also strangely find words in medieval Portuguese and Spanish in the Zohar. So the question scholars have been wrestling with for a couple of hundred years now is, who wrote it and how did it come to be? Mas o maior mistério do Zohar encontra-se no próprio texto místico. You have to work so hard to decipher it, and this is why it's so attractive, because of this beautiful game it plays with you of revealing and hiding. A decodificação dessas passagens complexas promete um maior entendimento de Deus e sua relação com os humanos. The Zohar really sees the Bible as a secret code. Every event in the Zohar, every bit of narrative, every biblical law is telling something not only about what happens on earth, but about God's inner being. Os cabalistas acreditavam que se conseguissem decifrar o Zohar, desvendariam os mistérios do céu e da terra. Um desses segredos era uma revelação sobre o corpo de Deus e sua sexualidade. Até o século XIII, a Cabala tinha se propagado pela Europa e pelo Oriente Médio. Embora o número de judeus estudiosos da Cabala aumentasse, seus segredos permaneciam cuidadosamente guardados. Desde então, os estudiosos têm buscado maneiras de destrinchar esses segredos. Em Berkeley, Califórnia, Daniel Matt trabalha rodeado por estas cópias do Zohar, o pergaminho mais reverenciado e misterioso na Cabala. Sua estante é repleta de versões e anotações em aramaico, hebraico, inglês e francês vindas de bibliotecas do mundo todo. Ele pretende concluir a primeira tradução para o inglês do Zohar com base nos textos aramaicos originais. Essa é a mais recente tentativa de compreender um livro que causa perplexidade há mais de 700 anos. I don't want to ruin the mystery or the strange, cryptic quality of the Zohar, but I'm trying to make it accessible to a contemporary reader. O Zohar talvez seja o texto judaico mais difícil de traduzir. A maioria das quase 2.000 páginas está em aramaico, um idioma cheio de enigmas utilizado para complicar ainda mais o processo de decodificação. O Zohar é um romance sobre a jornada do rabino Shimon Bar Yochai e de um grupo de rabinos pela região onde hoje fica Israel. They wander through the hills of Galilee, sharing their secret teachings, sometimes running into strange characters on the road. Os cabalistas acreditavam que encontrariam na narrativa as chaves dos significados ocultos na Torá. Observavam-se diversos exemplos ao se reexaminar o livro.